Boa noite, professor. Meu nome é Lucas. Eu vou apresentar o memorial descritivo do nosso projeto de prevenção e combate a incêndio. O grupo ele é composto pelo Deria Gross, por mim, Lucas Daroit, e pelo Matheus Simão Schmidt. A caracterização do projeto. A residência é uma residência do tipo residência multifamiliar, perdão. Ela possui 4.867,75 metros quadrados, tem 11 pavimentos e 49 metros de altura. E possui também 4 unidades habitacionais por andar. Aqui está o quadro de áreas. As pranchas. Essas pranchas vão ser anexadas junto com o memorial, né? Mas elas são identificadas assim, do preventivo do 1 até o 5. A edificação, a caracterização dela quanto ao risco, né? Conforme os critérios estabelecidos pela IN1, parte 1, do Corpo de Bombeiros, a edificação estudo enquadra-se na classificação de risco 4. A edificação a caracterização dela quanto à ocupação, segundo a IN 01, parte 2, anexo B, essa edificação ela é classificada como tipo A2, multifamiliar vertical, edifícios de apartamento em geral. E aqui se apresenta a tabela da onde foi retirada essa classificação. A definição dos sistemas preventivos. De acordo com a classificação imposta pela IN 01, parte 2, com a altura e área da edificação e com a tabela a seguir, foram constatados os sistemas preventivos que são necessários. Então, esta é a tabela. Após observar ela, né, foi observado que é necessário proteção por extintores, sinalização de saídas de emergência, iluminação de emergência e sinalização para abandono do local nas circulações, saídas de emergência, salas, saída de emergência, materiais de acabamento e revestimento, sistema de alarme de emergência e hidrantes, instalação de gás combustível, que é o GLP, compartimentação vertical, detecção automática de incêndio, acesso a viaturas e o hidráulico preventivo. Aqui no item 6 é mostrada a definição da carga de incêndio, como foi definido. No item 7, 7A no caso, é o sistema de proteção por extintores, apresentado todos os detalhes sobre eles, né, quanto à localização, por exemplo, né, quanto à instalação e sinalização. No item 7B é o sistema hidráulico preventivo. Então, utilizando um sistema de mangotinho, foi escolhida uma mangueira de 20 metros para suprir a distância máxima de 16,77 metros. Essa mesma possui um diâmetro de 1. O sistema hidráulico preventivo ele vai ser falado de forma mais aprofundada pelo Matheus posteriormente, nessa gravação. E por fim, no item 7C, temos o sistema de gás combustível, que é o GLP. Né? Para o abastecimento das instalações de gás foram dimensionados 3 recipientes de P50 e foram utilizadas duas ventilações permanentes de 250 por 250 milímetros em cada apartamento. Então é isso, agora eu vou passar a palavra para o Matheus. Eu vou falar um pouco sobre as nossas planilhas, iniciando aqui pela planilha do GLP, né? Então aqui a gente tem a nossa planilha que a gente fez com aquecedor de passagem com 397 quilocalorias por minuto, fogão 4 bocas sem forno de 117 calorias por minuto. O nosso prédio a gente colocou aqui um dado lateral para calcular o pé direito, que daí ele vai somar aqui nos nossos comprimentos, né? Então esse aqui vai ser para cada andar até chegar no T, e o restante daí ele vai ser somado aqui no apartamento. Então aqui a gente tem o nosso quilocaloria por minuto do prédio inteiro, que vai ser 22.616 quilocalorias por minuto. Então esse aqui é no primeiro andar.
é o que necessita no primeiro andar. E no nosso último andar é o 2056, que é esse aqui. São 514 quilocalorias por apartamento, 4 apartamentos por andar. Então, aqui feito os cálculos, a gente tem uma potência adotada. E com a potência adotada, a gente pode estar definindo as nossas bitolas. No geral, nosso prédio ficou com uma bitola de 2 polegadas. Já no interior do apartamento, nós pegamos o apartamento com a maior distância, né? Então, até o T, que vai derivar para aquecedor e fogão, ele precisa chegar com 514 quilocalorias, né? Então, ele tem 9 metros e precisa estar com uma linha de 3 quartos. Do medidor até o aquecedor, a gente tem 12 metros. Também vai precisar de uma bitola de 3 quartos. E para o fogão de 4 bocas, a gente precisa de apenas uma bitola de meia polegada. Então aqui é nosso Excel de cálculo do Mangotinho. Aqui a gente tem considerando os 4 piores casos, que seriam os 4 últimos andares antes da caixa d'água, como está previsto na IN, certo? Aqui a gente tem o cálculo de pressão com base nos nossos dados de coeficiente de descarga, o esguicho, aqui a vazão não é utilizado. Aqui a gente tem a vazão, que é calculado a partir da própria vazão que a gente precisa no Mangotinho, de 80 litros por minuto, dividido por 6.000 para a gente ter 1 metros cúbicos por segundo. Aqui nós temos as perdas de carga. Passamos para nossos cálculos de referência aqui para a gente ter a pressão vertical. Ela tem que estar o mais próximo possível dessa pressão. Então, por isso a gente fez um macro para repetir 100 vezes. Assim, ela utilizando no ΔH, ela se aproxima o máximo possível, fazendo uma repetição de 100 vezes, que é como podemos estar vendo aqui agora. Chegamos numa altura manométrica de 43 MCA e uma bomba que a gente vai precisar de 7,71 cavalos, uma bomba de 8 cavalos de potência. E é isso sobre a nossa parte de planilhas. Então, vamos começar a apresentação do projeto. Eu vou apresentar o projeto preventivo a partir do desenho. Foi calculado 3 P500. Aqui a gente colocou 2 extintores. Aqui passa o ramal do terra, tubulação de 2 polegadas de cobre e vem até aqui a prumada. Aqui a gente calculou o alcance máximo da mangueira, né? Deu 25,77. A gente jogou até o final ali da casinha da guarita. Aqui colocamos, no caso, um mangotinho com 30 metros para suprir essa distância. Aqui colocamos um registro para o GLP. O hidrante de recalque a gente colocou aqui na frente, conforme o professor havia orientado, que seria um bom lugar. A gente colocou aqui na frente. Fechou. Vamos para o tipo. No pavimento tipo, a gente calculou o percurso aqui do Mangotinho até o final do apartamento. E 16,77 metros. Então, 20 metros já supre essa distância. O ramal aqui de tubulação multicamada, 1 polegada. O que entra no apartamento, que vai para o fogão, foi dimensionado de meia, e para o aquecedor 3 quartos. Aqui no aquecedor a gente desenhou o tubo de exaustão que vai para fora. Um registro do fogão também. A gente colocou 2 extintores aqui. Deu uma travadinha. Fechou. No pavimento barrelete a gente só fez
o desvio ali que vem da caixa d'água para a prumada, conforme o professor orientou. Então, no esquema vertical, a gente tem aqui a planta com detalhes, todos os detalhes que precisam para executar o serviço. Aqui a gente tem as dimensões da central de gás, a vista frontal, lateral, corte. Aqui temos a legenda da central de gás. O desenho vertical aqui de como vai ficar. A gente optou por não mudar aqui, que ia ficar muito ruim, ia ter que redimensionar as tubulações ali que a gente colocou do lado. Então não conseguimos descer esses hidrômetros. E ficou assim. Aqui os medidores, legenda dos medidores. Aqui as alturas do fogão e do fogão. Aqui temos alguns avisos importantes. Aqui o esquema vertical. No esquema vertical que vai mostrar a nossa central de gás, a tubulação que percorre até o registro. Aí sobe na prumada. Aqui a potência que precisa cada ponto, né? Canal, a potência por andar, vai diminuindo até aqui em cima. Fechou. Aí a gente tem também a planta de detalhes do SHP e do hidrante. Do hidrante e dos extintores, desculpa. Então aqui temos alguns detalhes de como vai ficar os extintores, as dimensões. Aqui uma gotinha, hidrante recalque. Aqui a gente tem as caixas d'água, o esquema vertical de como vai funcionar, extravasor, saída de consumo, registro de limpeza, os registros, dois une aqui na barrilete, parará, desce um gatinho. E é isso.